Muito bem, pessoal. Nessa manhã de hoje, nós estamos recebendo aqui o advogado José Roberto Almeida. Ele que é especialista em direito do trabalho e vamos conversar aí sobre o local de trabalho não deve gerar sofrimento ao empregado. Primeiramente, doutor José, seja bem-vindo aqui à nossa programação. Obrigado, Pedro. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar desse tema tão relevante. José, quem está obrigado a cumprir a atualização da NR1 e qual o prazo para as adequações, José? Todas as empresas que possuem pelo menos um empregado, que já possuam um documento chamado PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, qualquer empresa que obedeça esse pré-requisito estão sujeitas ao cumprimento das alterações da norma. A NR1 foi alterada em agosto de 2024. Foi concedido um prazo de 270 dias para que passasse a viger essas novas alterações. Então, a partir do dia 26 de maio, já estão no finalzinho do mês que vem, as empresas já precisam estar adequadas a essa nova realidade da NR1. Doutor José, e o que seria essa NR1 aí? O pessoal pode não entender muito, né? Para você explicar aí para o pessoal. A NR1 é uma norma regulamentadora que trata de saúde e segurança do trabalho. É a norma regulamentadora mais importante que existe no Brasil. No país, há 38 normas regulamentadoras. Há normas que tratam de trabalho em altura, normas que tratam da periculosidade, normas que tratam da insalubridade, de ergonomia, do trabalho rural, de trabalho confinado. Há uma infinidade de normas técnicas, normas regulamentadoras, que tratam de questões afetas à saúde e segurança no trabalho. A NR1 é a principal dessas normas, é a espinha dorsal, é a principal norma que trata de segurança e saúde no trabalho. Até antes da alteração, quando nós falávamos de riscos no trabalho, nós falávamos apenas de riscos físicos, químicos ou biológicos, né? E agora as alterações da NR1 tratam também das questões afetas aos riscos psicossociais. Doutor José, o que são os riscos psicossociais, como você falou aí, e como que eles podem afetar a saúde mental e física dos próprios colaboradores, doutor José? Os riscos psicossociais são aqueles que podem afetar a saúde mental dos trabalhadores, né? Eles podem ser causados basicamente por três grandes fatores: fatores organizacionais, fatores comportamentais ou fatores ambientais. Então, para ficar mais fácil aqui, eu vou citar aqui alguns fatores organizacionais que podem contribuir para aumentar o risco de doenças mentais nos trabalhadores. Questões afetas ao cumprimento de carga excessiva de trabalho, uma jornada de trabalho excessiva, muito além dos limites daquelas que são limitadas pela legislação trabalhista, a exigência de trabalhos superiores às forças físicas do empregado, a exigência pelo cumprimento de metas inatingíveis, são fatores organizacionais que trazem risco à saúde mental do trabalhador. Hipóteses de questões ambientais. A gente pode elencar os riscos físicos. Então, o que seriam fatores ambientais? Questões de ruído, ruído excessivo no local de trabalho, uma iluminação inadequada no ambiente de trabalho, ou ainda também questões afetas à temperatura inadequada no ambiente de trabalho, ou muito frio ou muito quente, são fatores que podem também trazer prejuízo sob o ponto de vista da saúde mental dos empregados. Por último, e mais importante, talvez, e que deva ser mais e melhor observado, são os riscos comportamentais, que estão diretamente relacionados a práticas de assédio no ambiente de trabalho. Então, como principal fator comportamental dentro desse gênero, a espécie seria basicamente questões relacionadas ao assédio, e que pode ocorrer nos mais diversos níveis, né, de baixo para cima, pelos subordinados em relação à sua chefia, que é o assédio ascendente, pode ser também o descendente, que é o mais comum, quando é do superior hierárquico para com os seus subordinados, e até mesmo o assédio
colateral, que é aquele praticado pelos empregados, entre empregados, melhor dizendo, do mesmo nível hierárquico. Perfeito, doutor José. Quais medidas práticas as empresas elas podem adotar para prevenir essas doenças ocupacionais e estar minimizando o impacto dos riscos psicossociais, doutor José? Em plano, as empresas precisam adequar a sua documentação. Então, as empresas que já possuem o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, precisam contactar o técnico de segurança, o engenheiro de segurança do trabalho, que assina e é o responsável técnico por esses documentos. E esse profissional deve comparecer até a sede da empresa ou até o estabelecimento empresarial e deve fazer uma análise de risco de cada uma daquelas atividades que constem, que existam na empresa. Ele vai fazer uma análise de risco, verificar se para aquela função há algum tipo de risco, seja um risco, algum fator de risco, seja organizacional, seja comportamental, seja ambiental, e ele deve apontar nesse PGR, nesse Programa de Gerenciamento de Risco, a existência desses riscos e estabelecer um plano de mitigação ou ainda até mesmo de eliminação desses riscos, né? Mas mais do que a documentação da empresa estar em ordem, a empresa precisa, de fato, implementar medidas que visem preservar um ambiente de trabalho, eliminando qualquer fator de risco que possa vir a gerar qualquer prejuízo na saúde mental dos seus trabalhadores. Perfeito. E, José, qual o custo estimado para as empresas se adequarem a essas novas diretrizes e como isso se compara aos prejuízos causados pelos afastamentos, doutor José? Os valores, eles sempre vão depender do tamanho da empresa, né? Se a empresa possuir muitos empregados, com muitos cargos diferentes, estabelecimentos diferentes, e isso demandar um maior trabalho por parte de um técnico de segurança, que, em regra, acaba cobrando, estabelecendo os valores por hora, quanto maiores são os cargos, maior tempo necessário para fazer a apuração desses riscos e maior será o custo. Mas eu costumo dizer que, na média, as empresas, aí, uma média empresa, não gastaria mais do que R$ 1.000, R$ 1.500 para realizar essas alterações. E esse custo é absolutamente irrisório, considerando os prejuízos imediatos que a empresa pode vir a contrair na hipótese de perder algum empregado por conta de doenças mentais. Ainda que a empresa não tenha nenhuma responsabilidade pela perda desse empregado, mas considerando os períodos de afastamento, lembrando sempre que os primeiros 15 dias são suportados pela empresa, considerando o fato de ficar sem um empregado, considerando a necessidade de ter que contratar um outro empregado para substituir aquele eventualmente afastado, treinar esse empregado, que demanda custo, correr o risco dessa pessoa não se adaptar a essa atividade, ter que contratar novamente, esses riscos, esses custos são infinitamente maiores do que qualquer investimento necessário para adequar a documentação. E ainda, se considerarmos que eventual afastamento de um empregado que comprovadamente adquiriu uma doença mental pelo trabalho realizado na empresa, a empresa terá que suportar indenizações de ordem moral, de ordem material em face desse empregado, sem prejuízo do fato de que pode ser reconhecida uma doença ocupacional relacionada ao trabalho, e aí a empresa, esse empregado adquire, inclusive, uma estabilidade, na hipótese de demissão, poderá ser indenizado. Então, o custo pela não observância da norma é muito maior do que os custos pela sua adaptação. Sem prejuízo ainda, Pedro, da empresa ser fiscalizada já a partir do dia 26 de maio, né, se não se adequar, e podendo, inclusive, receber uma autuação administrativa pelo não cumprimento da norma. Perfeito, doutor José. E como será realizada a fiscalização e quais as possíveis punições para as empresas que não cumprirem da norma, doutor José? A, a fiscalização ocorre pelo Ministério do Trabalho. Então, o auditor fiscal do trabalho, que é um órgão, que é um profissional vinculado ao Ministério do Trabalho, ele pode comparecer até a sede da empresa e pedir para que a empresa apresente a documentação relacionada
a NR1, no caso seria especificamente o PGR, né, o Programa de Gerenciamento de Riscos, e em se verificando que não há adequação dos riscos, da inclusão dos riscos psicossociais na respectiva norma, a empresa pode sofrer uma autuação e o valor da multa vai depender da quantidade de empregados que essa empresa possui. Doutor José, muito obrigado aí pelas informações passadas aqui aos nossos ouvintes. Se você quiser dar um recado final aí para esse pessoal ficar com a saúde aí mental em dia, aí ó, alguma coisa mais aí, pode passar aí para esse ouvinte. Também para Pedro, a eu empresa, agradeço. né? Perfeito. Eu agradeço a oportunidade de poder tratar desse assunto, como eu falei, bastante relevante. Né? O Brasil é um país que tem um número bastante elevado de afastamentos por questões relacionadas ao trabalho. E eu tenho tratado bastante sobre isso em todas as oportunidades que eu tenho de falar. Então, eu vou deixar um convite aqui para que as pessoas possam seguir o meu escritório aqui no Instagram, é o @JRAA_advocacia. Então, @JRAA_advocacia. E lá a gente tem tratado quase que diariamente sobre esse tema. É uma bela fonte de pesquisa sobre o caso. Muito bem, muito obrigado. Esse foi o advogado José Roberto Almeida, especialista em direito do trabalho, falando aqui a nossa reportagem da Rádio Planetário. Rádio Planetário conectando você com a informação.